Fala galera, hoje a gente vai falar do Botafogo do Renato Gaúcho e da saída do Thiago Almada do Botafogo. Vamos começar pelo Botafogo. Tô vendo muitos canais grandes, jornalistas, alguns comentaristas esportivos dizendo que foi um vexame do Botafogo tomar de 3-0 do Pachuca, por mais que seja com time misto, não era o Botafogo tomar isso, é o que estão dizendo. Galera, vamos falar a verdade. O que fizeram com o Botafogo esse ano foi covardia total. Os caras jogaram contra o Palmeiras na reta final de Brasileiro, disputando o título, é importante lembrar. Pegaram o Atlético Mineiro depois na final da Libertadores, jogando com um a menos. O desgaste físico deles era gigante. Depois pegaram o Internacional para decidir o campeonato e ainda assim tinha que jogar contra o São Paulo no domingo, para na quarta-feira jogar contra o Pachuca, gente. É inaceitável. Aí você pode me dizer do Palmeiras de 2021, de 2020, quando perdeu para o Tigres também. Só que a questão do Palmeiras naquela época foi diferente, né? O Palmeiras teve aí um período de 5 dias, ainda assim acho pouco, mas foram 5 dias e não estava disputando o brasileiro, porque estava em sétimo em 2020. O Palmeiras teve a temporada de 2020 teve, né? O Palmeiras foi campeão da Libertadores, jogou o último jogo, estava em sétimo na tabela do brasileiro e logo na sequência ele foi disputar o Mundial. Porém, a temporada de 20 terminou em 2021, entende? O Flamengo, em 2022, teve um período grande, inclusive teve todas as férias lá, então teve um período de descanso. O Fluminense também teve 12 dias de descanso. Então, assim, cara, não dá para colocar na conta do Botafogo, porque o desgaste físico era enorme, gente. Eu não vou contestar aqui, não vou colocar na conta do Arthur Jorge, porque é o seguinte, vai falar assim, colocou os caras misto, tinha que colocar o titular. Gente, não tinha condições. Os fisiologistas, que entendem mais que nós, seres mortais, os caras sabem o que estão fazendo, os caras são formados naquilo. Tinha fisiologista tentando recuperar jogador no avião, entende? Se você pegar na ponta da caneta mesmo, o Botafogo não teve 3 dias completos de descanso, teve 2 dias e meio, porque jogou contra o São Paulo, terminou no jogo 6 horas da tarde, tomaram banho, já foram para o aeroporto viajar, ficaram 20 horas e não era. É, Ficaram 20 horas viajando e foi num voo comum, não foi num voo particular só do Botafogo. Eu acho que eu posso estar falando algum tipo de besteira aqui, mas eu sei que foi um voo normal e tinha fisiologista dizendo que tava tentando recuperar o Botafogo no avião, cara, os jogadores no caso, né? Teve até o Barbosa reclamando que o avião, a logística foi mal cuidada, e eu concordo, cara. O cara 20 horas não dorme direito no avião, tem que chegar, já vai pro hotel, não consegue nem treinar e já tem que jogar. Não tem como, isso aí infelizmente a culpa do calendário maldito da CBF, cara, porque não organiza direito. E esse ano, para piorar, no ano que vem, de 2025, não tem o que fazer, vai ficar pior, porque tem o Mundial, tem no começo as datas dos estaduais, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e no meio do ano tem o Super Mundial, que a CBF já sabia que teria, e os caras simplesmente não colocaram. Então, assim, vai chegar dezembro de 2025, o que vai fazer? Não sei, porque não tem espaço no calendário. O calendário é muito apertado, né? Então, assim, eu não vou falar que foi um vexame do Botafogo. Eu acho que daria para não tomar três, mas não tem como tirar da equação o ponto do cansaço físico, o cansaço mental, a pressão. Os caras estão sem poder perder faz 3, 4, 5 jogos. Porque se perdesse o brasileiro, pelo amor de Deus, ia virar uma crise no Botafogo. E assim, gente, esse Mundial não apaga nada do que o Botafogo fez durante o ano todo. O Botafogo ganhou duas coisas que é muito difícil de ganhar. Né? O Flamengo em 2019 conseguiu, que foi o Brasileiro e Libertadores. O Botafogo de 2024, Brasileiro e Libertadores. E teve mais um clube, que eu não lembro agora, que ganhou os dois juntos. Salvo engano, foi o Santos de Pelé. E na época nem era pontos corridos. Então, assim, vamos respeitar o Botafogo. Você que é torcedor do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, mas tem que zoar o Botafogo, igual o Botafogo zoou ano passado o Fluminense, zoar o Flamengo. Pode zoar, cara, mas se você for fazer uma análise completa, uma análise honesta, você vai saber que isso foi desumano. E eu não estou exagerando, foi desumano. Você não consegue viajar 20 horas trabalhando sem dormir e depois trabalhar normal, ter um dia normal de trabalho, cara. Não dá. Infelizmente, se você consegue, parabéns pra você. Eu acho que os caras não conseguem e tá tudo certo, cara. Assim, vamos pular a pauta agora. Vamos falar do Renato Gaúcho. Renato Gaúcho decidiu sair do Grêmio. O Renato,
ele é um ídolo imortal do clube, como jogador e como treinador. Não vamos tirar da equação também que o Renato é um péssimo treinador. Tudo bem, pode ser que esse ano tenha sido um trabalho horroroso do Grêmio, e eu concordo, é verdade, mas não dá para tirar todos os feitos do Renato, entende? O Grêmio nunca deu para o Renato um clube montado com excelentes peças, com um projeto definido. O Grêmio nunca proporcionou isso para o Renato, cara. O Grêmio sempre usou o Renato como remédio, né, como emergência. E ainda assim o Renato, depois, em 2016, já conseguiu uma Copa do Brasil, em 2017 uma Libertadores, ano passado foi vice brasileiro com o Soares, né, porque o Soares salvou aquele time basicamente, mas, assim, não dá para falar que o Renato é um péssimo treinador, porque ele não é, cara. Não dá para tirar tudo que ele fez já pelo Grêmio. Agora, sim, a saída do clube eu acho bacana. Por quê? Porque a torcida do Grêmio já estava de saco cheio das coletivas do Renato, o time não joga nada, a torcida queria resposta e o Renato sempre, não vou dizer mascarando, mas sempre tentando blindar o elenco, não queria deixar o elenco falar, jogava tudo a culpa na imprensa. E assim, foi uma saída boa, porque o Renato, ele é um ídolo do Grêmio, né? A torcida do Grêmio idolatra o Renato. Só que já estava num ponto insustentável. Então, para ficar bom pro Grêmio, bom pro Renato, foi ótimo essa saída, porque o Renato precisa descansar. Renatão, vai descansar, cara. Tá 6 meses aí, eu acho que 6, 7 meses dá para você ficar de boa. Tem dinheiro, vai curtir um futebol lá no Rio de Janeiro, que é onde ele gosta de viajar. Eu acho que assim, já estava na cara que o Renato Gaúcho já estava de saco cheio de tudo, das mesmas perguntas, dos mesmos jornalistas perguntando a mesma coisa sempre. Então, assim, cara, o Renato foi uma saída ótima, eu acho que ele tem que descansar mesmo. Desculpa a redundância, mas eu preciso falar e preciso afirmar. Agora, quem vai vir pro Grêmio? Não sei. Tem o Tite, tem o Cuca. Falando de identidade, de identificação, o Grêmio, se não é o mais exigente com identidade, deve ser o segundo, mas tá no top 3 ali. Tem que vir um treinador que conhece o clube, que entende do clube, que sabe a história e a tradição do Grêmio, principalmente em Libertadores. Né? Ano que vem o Grêmio não vai jogar Libertadores, mas vai ter que brigar para jogar no próximo ano, que é 2026. Então precisa vir um técnico aí que entenda do clube. Talvez possa ser o Tite, me perdoa aí pelo erro, possa ser o Tite. O Tite já treinou o Grêmio em alguns anos atrás, há muito tempo atrás, mas o Tite conhece o clube. Eu só acho assim que o trabalho do Tite no Flamengo foi ruim, então se for pegar por trabalho, não dá para trazer o Tite. O Cuca. O Cuca também eu acho que não dá para trazer para o clube, porque o Cuca, quando começou a ter problema de grupo, lá no Atlético Paranaense, ele simplesmente abandonou o barco e foi embora. Então não podemos ter um treinador desse no Grêmio. Agora sim, precisa ver quem está livre no mercado. Né? Vamos encerrar a pauta, vamos encerrar o vídeo falando do Thiago Almada. Thiago Almada ontem, depois dos jogos, do jogo contra o Pachuca, disse que não fica no Botafogo para a próxima temporada. Eu vou apurar certinho essa notícia, mas o que acontece é o seguinte, ele disse que já estava no acordo quando ele saiu do clube dele, que ele veio pro Botafogo, mas 6 meses depois ia pro Lyon. Então, assim, ele disse que já estava certo isso. Então, por isso, ele está deixando o clube, mas ele é muito grato pelo treinador, grato pelo Textor, grato por tudo que ele passou e disse que o clube do Botafogo vai ficar marcado na história dele, no coração dele. E é isso aí. O cara foi campeão da Libertadores, campeão do Brasileiro, sendo protagonista, né? Ele e o Luiz Henrique juntos fizeram grandes partidas. E é isso aí, cara. Vamos deixar a lembrança, né, pro Thiago Almada. Eu acho que ele merece muito. Você que é botafoguense pode comentar se virou ídolo, se não virou, mas que foi um cara de extrema importância, inclusive foi a contratação mais cara da história do Brasil, né, vindo pro Botafogo. Galera, é isso aí, vamos finalizar o vídeo de hoje. É a notícia, não liga pro cenário não, tem a plantinha atrapalhando aqui, mas não liga pro cenário não, o importante é a notícia. Comenta aí no canal, se inscreve, deixa o like, tamo junto aqui, ao Marcos do Zona do Crack.